Irmãos, como eu disse, eu não vou dar nomes porque eu conversei com ela e ela nem sabe se é história de deserto, há muito pouco, não deu tempo ainda de conversar com ela. No meu trabalho com essa pandemia, ele foi o primeiro que foi fechado e provavelmente vai ser o último, vai ser aberto, vai ser liberado. Eu trabalho com eventos. Então, eu precisei fazer todo tipo de trabalho lícito, né? Honesto. Que apareceu, eu fiz. Gente, eu trabalhei, Deus me colocou em várias situações que eu jamais pensei que ia fazer, mas fiz. E fiz tudo com amor. Tudo, tudo com amor. Só pedindo para o Senhor revigorar meu corpo, meu físico, me dar disposição, porque às vezes serviço é pesado, a gente tem que fazer. Eu só pedi isso para o Senhor. E o Senhor abriu as portas para mim. Trabalhei de costureira, trabalhei de faxineira. E aí essa pessoa, que eu não vou citar o nome, só quando ela me liberar mesmo, que eu vou pedir para dar o testemunho dela. Agora está em quarentena, não tem nem como. Mas vou deixar uns relatos aqui. Essa pessoa é católica. Essa pessoa conheceu o marido dela há 47 anos atrás. Foi o primeiro amor da vida dela, foi o primeiro homem da vida dela. E sempre um casamento no começo foi muito bem, como todo mundo sabe, mas certos anos depois foi aquela tribulação. Ele era muito mulherengo, os pais mexiam muito com espiritismo, enfim, essa coisa toda que você já conhece. E ela sofreu muito com ele, muito. Como ela mesma falou para mim, mas os últimos 3 anos foram os melhores anos da minha vida com ele. Irmãos, ela buscava, quando ela mandou ele embora, sempre já se separou 2 vezes, até que no final ela mandou ele embora. E ela foi viver a vida dela dentro da presença de Deus. Ela é católica, ela foi buscar Deus, ela foi viver a vida dela, ela, né, aposentada, ela viajou para alguns países, ela viajou para o Brasil, enfim, ela foi viver a vida, né, dela. No começo ela sofreu, chorou, aquele monte de coisa toda. Ela que adquiriu a casa dela, né, e enfim, ela mesmo fala para mim, ela mesmo fala para mim, cuida de você, vai viajar, vai fazer isso, vai visitar seus parentes. Não precisa fazer as viagens, né, grandes, às vezes não tem condições para isso, mas faz essas viagens pequenas, próximas, ela fala. Vai viver a sua vida, como eu fiz com a minha. Por que que ela fala isso, ela falava isso para mim? Ela sempre falava isso para mim, desde que eu fui trabalhar com ela. Ela fala assim, vai lá viver a sua vida, assim, olha, viaja, ora, vai para a igreja, faz visita, enfim, viva para Jesus, mas também viva para você, né? Cuida de você, se cuida, se ame, né? Como eu fiz comigo. Mas ela nem quer saber se passa a passo deserto, irmão. Ela foi guiada pelo Espírito Santo. Ela foi guiada pelo próprio Espírito Santo. Ela fala assim, por quê? Ela falou assim, porque ele vai voltar. E você não sabe as condições que ele vai voltar. Você tem que estar bem com você tem que estar curada, você tem que estar bem disposta, porque você não sabe como ele vai chegar. Né? No meu caso, meu esposo está doente, né? E está com câncer. Então ela fala assim: você não sabe como ele vai voltar, você tem que estar bem. Né? Você tem que olhar para tudo aquilo que você. Irmãos, eu fiquei 20 anos sem ver minha família. Meu casamento durou 20 anos. Fiquei 20 anos sem ver meus parentes. Só alguns, porque ele não gostava dos meus parentes. Não sei, meus parentes nunca fez nada para ele, simplesmente não gostava dos meus parentes. Aquela pessoa que só pensava nos parentes dele, tudo era para ele. Parente dele, sabe, é só as coisas dele. E os meus ficaram para trás. Meus amigos eu tive que afastar das minhas amizades. Enfim, eu tirei, ele tirou tudo de mim e eu passei a viver a vida dele. Então ela fala assim, não, resgata a sua vida novamente. Ela dizia, resgata a sua vida, visita seus parentes, viaja, dentro das suas condições, fica bem, perdoa. Mágoa não vai levar a lugar nenhum, ressentimento não vai levar a nada, entendeu? Aí ela falou assim, e ela ficou bem. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Este homem, ele tinha dinheiro, muito dinheiro, fazendeiro, 200 e poucos alqueires de terra. Então não é uma pessoa que não tinha posse. Uma pessoa que sempre viveu com dinheiro, sempre foi rico. Ela não. Ela sempre teve que batalhar pela vida dela, ela foi professora, né? Então ela veio sempre nas condições dela. Mas ele não.
Irmãos, resumindo, que ela vai dar o testemunho dela, ele voltou para casa, eu dou risada quando eu lembro disso. Eu falo para ela, eu dou risada. Ela falou assim, ele voltou para casa. Ele continuou com a fazenda, perdeu quase a metade da fazenda, ele perdeu. Perdeu. Pouco a filha dele teve que vender para acabar de quitar as dívidas, porque ele voltou na bagaceira mesmo. Doente, hemodiálise, você não tem noção do que ele voltou. Voltou com a calça amarrada com barbante, você tem uma noção? Isso, eu dou risada quando da situação. Assim, acho engraçado, né? Não, a dela falou assim, e ela orava por ele. Ela sempre orava, pedia que a outra mulher lá cuidasse dele, que ele estava doente, que ela cuidasse dele, que ela tivesse disposição para cuidar dele com carinho. Ela só pedia isso. Que a outra mulher, ela orava também pela outra mulher, sabe? Pela outra. Ela orava, sem saber de nada, ela orava. Se aquela mulher precisa de Deus, que eu preciso orar para aquela mulher, que aquela mulher precisa de Deus. E ela orava, sem saber, guiada pelo Espírito Santo. Ela orava, ela fez todo o passo a passo do deserto, sem saber o passo a passo do deserto. Sabe? Ela sem saber nem que existia deserto, sem saber esse mundo, ela que sabia. Como eu fiz com a minha mãe, sem saber. Só sendo, sabe, guiando assim pelo Espírito Santo. Porque é o próprio Espírito Santo que guia a gente. É ele que dá direção. É ele que fala, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. A gente vai fazendo. E ela levantava nas madrugadas, ela orava, até hoje ela levanta nas madrugadas, ela levanta nas madrugadas, ela ora, e ela sempre orava pela outra mulher, orava para ela cuidar dele, porque ele estava doente, ela orava, enfim, ela orava por ele, ela como que ela fazia, ela ajudava no hospital de câncer lá em oração, essas coisas todas assim, voluntária do hospital de câncer, ela voluntária no grupo dela, da igreja, enfim. Ela foi buscar Deus, mas também viajava, buscava, se cuidava da saúde dela, fazia caminhada, enfim, ela se cuidava. E ela achava que nunca mais. E ele sempre vinha, né? Ela tem uma filha com ele, né? Então ela sempre, uma filha já adulta, mulher já, ela mais de 30 anos, e ela vinha, ele às vezes almoçava com eles no domingo, ele sempre fazia um servicinho na casa para ela, alguns detalhes que às vezes ela precisava, queria. Ele sempre foi prestativo assim com ela também. Sempre prestativo com ela ele foi. Enfim, aí um dia ela divorciou dele, se divorciaram. Daí a filha, né, que é advogada, pediu para eles casarem novamente. Mesmo ele estando com outra mulher, a filha pediu para eles casarem novamente, porque tinham bens, as coisas. E também porque ela é do governo, né, ela é professora, ela tem assistência médica, ele também precisava de assistência médica. Enfim, eles se casaram novamente, que eu nem sequer sabia que eles tinham sido divorciados, que a filha tinha pedido para eles casarem, eles casaram novamente, com separação total de bens, como era na primeira aliança, como era no primeiro casamento que eles tiveram, mas continuaram separados. Irmão, resumindo, ele voltou para casa faz 3 anos. Ele voltou para casa. E ela recebeu ele com todo o carinho, com todo o amor. Trouxe um saco de roupas. Ela falou assim, Sandra, eu nem olhei aquela roupa. Da garagem mesmo, mandei jogar fora. E ela tinha toda a roupa, né? Ele tinha deixado muitas roupas. Então ela tinha mantido as roupas dele no guarda-roupa durante 6 anos. De vez em quando, às vezes ele vinha para cá, para a cidade. Às vezes, quando ele levava uma camisa, porque a outra mulher não cuidava dele em nada, não zelava nada. Até um botão na camisa ele caía, ele vinha para ela pregar o botão para ele. Fazer uma coisa, sempre era ela. Ela sempre, deixei sempre a minha porta aberta. Às vezes é Deus, né, que agiu dessa maneira. Enfim, irmãos, ele veio para casa, todo endividado. A filha dele teve que entrar na justiça, vender um pouco das terras para quitar o que tá, as dívidas, quase perdeu tudo, enfim. Como a gente sabe como que volta. Não perdeu tudo porque, né, era muita terra, mas perdeu bastante. Muita coisas mesmo. É, muita coisa, sabe? Muita coisa. E gente que usurparam também dele. Nossa, um dia ela pode sair dessa quarentena, eu vou conversar com ela, ela vai explicar os mínimos detalhes.
veio assim de uma forma deplorável. E ele chegou e ela cuidou 3 anos. Eles foram os melhores 3 anos da vida dela. Não teve sexo, mas teve a companhia, o carinho, a atenção, sabe? Ali ela dizia, muitas vezes eu ficava abordando, sentada no sofá abordando, ele sentadinho do outro, em televisão. Onde eu estava, ele também estava, aquela confiança. Eles viveram, a filha dela estava fora de casa, indo morar sozinha, voltou para ajudar a cuidar dele, voltou. Nós foram 3 anos. Ele partiu dia 20, agora. Ele partiu. Partiu sem nenhuma dívida, que a filha dele quitou tudo, como ela mesma fala, quitou tudo. E eles que tinham medo de pegar o vírus, né, do coronavírus e passar para ele, então ela tinha aqueles cuidados, né, porque o medo de alguém passar, porque ele era muito baixa a imunidade dele. Ele fazia hemodiálise 3 vezes por semana, então, né, as doenças, diabetes, todas as coisas todas. E ele, então tinha medo que ele pegasse. Irmãos, ele mesmo que contraiu a doença lá na hemodiálise. O único lugar que ele ia era lá. Ele mesmo contraiu, não foi ninguém que passou para ele. Ele mesmo que contraiu a doença. E eu já tive, fui vacinada, então estou lá ajudando eles, né? As duas, que elas estão de quarentena, e passou para elas. Como ela mesma falou para mim, a gente tinha tanto medo, ele não deixou nenhum culpado, foi Deus que levou, né? Porque ele mesmo contraiu, ninguém foi culpado, não deixou ninguém por culpado. E chegou a hora dele, fizemos tudo para ele ficar. Tudo que estivesse ao nosso alcance nós fizemos. Até aquele remédio que as pessoas estão comprando aí, que é caro, né, que vem até importado lá, que combate o vírus, né, que custa mais de 20 mil reais. Ele só adquiriu, ele tomou a dose, mas mesmo assim, ele morreu de infarto daí. Partiu. Né? Mas ela fala, ela cumpriu a missão dela com ele. Ela cuidou dele durante 3 anos. E ela falou assim, eu cuidei com amor, eu cuidei com carinho. Porque 6 anos não apaga 47 anos. E ela fala, Deus me curou. Eu não falei, tinha hora que eu tinha vontade de falar, mas eu ficava quieta, orava, eu ia lá orar. O Espírito Santo foi me dominando a minha mente, meu coração, eu não falei nada, eu cuidava. Gente, ela cuidava mesmo. Vocês não têm noção. Até uma mesa lá que ela quase nem usa, aquela mesa. Ela fazia questão de fazer o melhor, a melhor mesa ela colocava para a família dela, para ele. Melhor comida para ele. Tudo era do melhor. Ele sentiu 3 anos, ele sentiu amado, ele sentiu cuidado. E quando, na semana que ele foi internado, que ele estava passando mal, né, uma outra pessoa estava lá, que é minha cunhada, ele procurava, ele delirando ali, ele procurava a mão dela, colocou a mão dela no peito dele. Talvez era uma forma de pedir perdão. Ele beijou a mão dela. Gente, não teve o pedido de perdão, mas o gesto, as formas, porque ele vem de uma família oriental, então é difícil nesse lado aí, mas o gesto dele, né, foi tudo ali como se estivesse pedindo perdão para ela. E ela perdoou. E um dia, uns meses antes, né, dele falecer, ela conversou com ele, ela falou para ele que tudo a mágoa, ela tinha perdoado ele. Você já perdoei você. Não importa se você não se perdoou, eu perdoei. Ela falou, eu te perdoei. E aquilo ela falou para mim, eu me senti muito bem de falar isso para ele. E depois daquilo, nós vivemos melhor ainda. Melhor ainda nós vivemos. E ele estava ele veio cheio de carrapicho, né? Mas ela falou assim, ela falou assim, esses 3 anos, ele foi deixando os carrapichos, foi se limpando. Ele estava até no final ali assistindo aquelas novelas da Record. Ela estava lendo a Bíblia para ele. Então, irmãos, eu aprendi muito. Eu aprendi que não vale a pena mágoas e ressentimento.
não leva a lugar nenhum. Hoje eu tô assim com meu marido. Não tenho mágoa, não tenho nada. A única coisa que eu queria era poder cuidar dele também. Ele tá doente. Mas eu falo, Senhor, é com o Senhor, não é comigo. Se o Senhor achar que eu devo cuidar, eu vou cuidar com todo o amor, como ela cuidou dele. Como essa minha amiga cuidou do marido dela, até partir. E lá no hospital, ele internado, né? Ele falava assim, ele ligava para ela e falava, não vai vir me ver? Ela não podia ver ele, mas ele falava, não vai vir me ver? Irmãos, fica com Deus, com a paz do Senhor. Espero que tenha ajudado algumas das irmãs com esse relato. Fica com Deus.